Imagina a cena. A gente está em 1837, os Estados Unidos são uma nação jovem, sabe? Cheia de energia, construindo ferrovias, expandindo para o oeste. Mas intelectualmente ainda era uma colônia. A elite cultural olhava para a Europa, para a Inglaterra, para a Alemanha, tipo, como se fossem os irmãos mais velhos que sabem de tudo. Sim, a grande referência. Exato. E aí, num dia de agosto, em Harvard, um homem chamado Ralph Waldo Emerson sobe no pódio e basicamente diz: chega, acabou o nosso longo aprendizado com outras terras. Foi um momento, assim, explosivo. Totalmente. É como se ele estivesse declarando uma segunda independência, só que dessa vez é uma independência da mente. Isso. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar a fundo no discurso que ele deu, conhecido como o intelectual americano. Oliver Wendell Holmes, um jurista famoso, chamou esse texto de a nossa declaração de independência intelectual. E não é exagero, não. Com certeza não. Nossa missão aqui é entender o que o Emerson viu de tão errado na sua época e qual foi a solução, digamos, radical que ele propôs com essa ideia de homem pensante. E pelo que eu entendi das fontes, o problema que ele via não era pequeno. Ele olhava para a sociedade e via pedaços. Exatamente. Fragmentos, né? Exatamente. Ele usa uma fábula antiga para explicar isso. No começo, existiu o homem, com H maiúsculo, um ser completo. Mas os deuses o dividiram em homens, no plural, para que pudessem se ajudar melhor. A ideia era que uma mão, dividida em dedos, é mais útil. Faz sentido. O problema, segundo Emerson, é que a divisão foi longe demais. Os dedos esqueceram que pertenciam à mesma mão. E aí, em vez do homem completo, você tem o agricultor que só pensa na sua colheita, o padre que só pensa no sermão, o mecânico. Isso. Ele chega a dizer que o homem se tornou uma coisa, o agricultor virou uma extensão do seu arado, o advogado a personificação de um livro de leis. É uma imagem bem pesada, né? É pesada porque para ele é uma forma de mutilação. E o pior de tudo, na visão dele, era o que tinha acontecido com o intelectual. A pessoa que deveria ser o intelecto delegado da sociedade, sabe, o olho que vê por todos, tinha se tornado apenas um pensador. Ou, pior ainda, nas palavras dele, um papagaio do pensamento de outros homens. Nossa! Alguém que só repete o que leu sem nunca ter uma ideia original. Então, ele aponta o problema e já vem com a cura, digamos assim. E a cura é essa figura, o homem pensante em inglês, man thinking. O que diferencia o homem pensante do mero pensador? A diferença é tudo. O pensador é só mais um especialista, mais um dedo amputado da mão. Ele vive isolado no seu campo de estudo. Certo. O homem pensante é o oposto. É o indivíduo que se recusa a ser só uma função. Ele busca ativamente se reconectar com todas as outras partes da experiência humana. Ele quer ser o agricultor, o padre, o mecânico, tudo ao mesmo tempo, dentro de si. É uma busca pela totalidade, então. Exato. Por se tornar inteiro de novo. Essa ideia do homem pensante é fascinante, essa busca por se tornar inteiro. Mas como se chega lá? Isso soa quase como uma jornada espiritual. Emerson oferece um caminho, um tipo de treinamento para a mente? Ele oferece. E é um caminho com 3 pilares, 3 grandes influências que moldam esse intelectual ideal. E a primeira, a mais fundamental de todas para ele, é a natureza. O que é interessante, porque hoje a gente associa o intelectual a bibliotecas, às cidades, e ele começa no meio do mato. Por quê? Porque para Emerson, a natureza não é só um cenário bonito. É o espelho da alma humana. Ele acreditava que as mesmas leis que regem, sei lá, o crescimento de uma planta ou o movimento dos planetas também regem a nossa mente. Uau! Ele usa uma analogia belíssima. A natureza é o selo e a mente humana é a impressão. São duas metades da mesma verdade. Então, estudar o mundo lá fora é, na verdade, uma forma de introspecção. Precisamente. Quando o intelectual observa o mundo natural, ele não está só coletando dados. Ele está aprendendo sobre si mesmo. Ao ver como a seiva circula numa árvore, ele entende algo sobre o fluxo dos próprios pensamentos. Entendi. Ao classificar espécies, ele aprende a organizar as ideias dele. Por isso, ele unifica 2 mandamentos clássicos. O grego conhece-te a ti mesmo e o moderno estuda a natureza. Para Emerson, no fim das contas, eles são a mesma coisa.
Ignorar a natureza seria como... Como tentar ler um livro no escuro é ignorar uma parte de si mesmo. Certo, natureza faz sentido como a fonte primária. Mas e todo o conhecimento que a humanidade já acumulou? E os livros? Imagino que ele não os descarte por completo. Não, de forma alguma. Os livros são a segunda grande influência. E aqui Emerson nos apresenta um paradoxo que é, para mim, uma das partes mais geniais do ensaio. Ah, é? Ele reverencia os livros, mas ao mesmo tempo os considera um dos maiores perigos para o pensador. Como assim, um perigo? A teoria dos livros é nobre. Um grande gênio do passado pegou um momento da vida, uma ação, e o transformou num pensamento imortal, numa verdade escrita. Isso é maravilhoso. Claro. O perigo é quando a gente se esquece disso e passa a tratar o livro não como um meio, mas como um fim. Quando o guia se torna um tirano. É a diferença entre usar um mapa como referência e acreditar que um mapa é o território. Perfeito, exatamente isso. Ele critica ferozmente a figura do rato de biblioteca, o bookworm, sabe? Sei. Ele descreve como um comilão de livros que se enche de conhecimento, mas continua magro de espírito. A pessoa que lê para poder citar, não para poder pensar. A frase dele é cortante. É melhor nunca ver um livro do que ser desviado por sua atração para fora da minha própria órbita e me tornar um satélite em vez de um sistema. Uau! Tornar-se um satélite em vez de um sistema. É uma imagem muito poderosa, ele basicamente está dizendo, não orbite as ideias de outra pessoa, crie seu próprio sistema solar de pensamentos. E ele critica os jovens que crescem em bibliotecas e acham que o dever deles é concordar com Cícero ou Locke. Ele lembra que Cícero e Locke eram só jovens em bibliotecas quando escreveram essas obras. Eles não estavam repetindo, estavam criando. Isso me faz pensar no equivalente moderno, né? A pessoa que consome infinitos vídeos, artigos, threads, acumulando pontos de vista, mas que nunca para e se pergunta, ok, mas o que eu penso sobre tudo isso? Sem dúvida. É o mesmo perigo, só que com uma tela no lugar do papel. Exato. E a solução de Emerson para isso é a leitura criativa. Um livro, para ele, só tem uma utilidade: inspirar. Você não deve ler passivamente. O leitor deve ser um inventor, usando as palavras do autor como um trampolim para as próprias ideias. Gosto disso. E ele vai ainda mais longe e diz algo que deve ter chocado a plateia de Harvard. Os livros são para os momentos de ócio do intelectual. Como assim momentos de ócio? Dade diretamente, seja pela natureza ou pela experiência, essa hora é sagrada. É preciosa demais para ser gasta lendo as transcrições do que outros homens viram. Ah, entendi. Os livros são para quando a sua própria inspiração está meio adormecida, para te dar um empurrãozinho. Entendi. Então, se os livros são para os momentos mais calmos, o que se faz no resto do tempo? A verdade não está só na reflexão silenciosa, então? E essa é a ponte para a terceira e talvez mais surpreendente influência. A ação. Ação. Sim. Emerson rejeita de forma veemente a imagem do intelectual como um recluso, um acadêmico trancado numa torre de marfim. Para ele, a inação é covardia. Ele afirma que sem ação, o pensamento nunca pode amadurecer em verdade. A experiência, então, é a matéria-prima? É o laboratório. Você pode ter as melhores teorias do mundo, mas se elas não forem testadas na vida real, são frágeis, são só hipóteses. Ele é muito direto sobre isso. Só sei o quanto vivi. Forte isso. A vida, para ele, é o nosso dicionário. Anos trabalhando, viajando, conversando com todo tipo de gente, enfrentando dificuldades, sentindo alegria. Tudo isso te dá as palavras, as imagens, a substância para expressar o que você pensa. Sem essa base, o pensamento é anêmico, sem sangue. Faz todo sentido. Não dá para escrever sobre o mundo de dentro de um escritório sem nunca olhar pela janela. Exato. E tem uma de suas frases mais famosas que resume tudo isso de forma brilhante. O caráter é superior ao intelecto. Pensar é a função, viver é o funcionário. Vamos quebrar essa frase. O caráter é superior ao intelecto. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quem você é como pessoa, a soma das suas experiências, é mais fundamental do que a sua capacidade de raciocinar. O intelecto é uma ferramenta, uma função. Certo. Mas a vida,
O ato de viver é o funcionário que alimenta essa função. Quando o poço do pensamento seca, quando os livros se tornam chatos e a inspiração some, o recurso final é sempre mergulhar de volta na vida. A experiência sempre reabastece a fonte. Certo. Então temos esse indivíduo completo, educado pela natureza, inspirado criticamente pelos livros e com os pés firmes na ação. Ele está formado. E aí? Qual o propósito dele? Quais são os deveres do homem pensante? Na visão de Emerson, todos os deveres se resumem a um princípio central, que era revolucionário para a época: autoconfiança. Self-trust. Autoconfiança. O papel do intelectual não é agradar, não é se conformar, não é buscar popularidade. É, nas palavras dele, animar, elevar e guiar os homens, mostrando-lhes os fatos por trás das aparências. Ele deve ser o olho e o coração do mundo. Mas isso parece uma tarefa incrivelmente solitária e difícil. Ele não romantiza isso, imagino? De forma alguma. Ele é brutalmente honesto sobre o custo. É um trabalho lento que muitas vezes não é reconhecido nem remunerado. Exige uma paciência gigantesca para suportar a pobreza, a solidão e, principalmente, o desprezo da sociedade prática, sabe? Sim. Aquela que olha para o pensador e pergunta: mas o que você produz de útil? É o eterno conflito entre o mercado e a filosofia. Exatamente. O intelectual, para Emerson, precisa renunciar à fama fácil para se dedicar a uma tarefa mais nobre: observar e registrar as verdades universais. E isso exige uma coragem imensa. Ele fala sobre o medo? Medo de frente, inspecionar sua causa e, ao entendê-lo, desarmá-lo. A autoconfiança o torna livre, e essa liberdade o torna corajoso. Então ele não deve fugir dos problemas do seu tempo, das questões vexatórias da política. Pelo contrário, ele deve mergulhar nelas, mas com uma perspectiva mais elevada. Ele não deve se tornar um mero partidário, mas sim aquele que revela a verdade por trás das disputas. Entendi. Ele afirma que o mundo pertence àquele que consegue ver através de sua pretensão. O intelectual é quem fura a bolha da propaganda e da opinião pública. E é aqui que tudo se amarra, certo? Essa figura do intelectual autoconfiante, corajoso, é a peça que faltava para o quebra-cabeça da América de 1837. É o clímax do discurso. É nesse ponto que ele transforma toda essa filosofia num chamado à ação, num manifesto para uma revolução cultural americana. Ele sobe o tom e declara: ouvimos por tempo demais as musas corteses da Europa. É um grito de guerra. Total. Chega de imitar. Chega de olhar para fora. A hora é de criar. E o mais incrível é onde ele diz que essa nova cultura vai ser encontrada. Não é em temas épicos, em reis e batalhas. Não, é exatamente o oposto. E isso é o que torna a visão dele tão radical e democrática. Ele pede que os escritores parem de procurar o grande, o remoto, o romântico, e, em vez disso, abracem o comum, o próximo, o baixo. Uma inversão total de valores. Completa. Isso é demais. Ele está dizendo que a poesia não está num palácio em Roma, está na nossa cozinha, no nosso trabalho. Exato. Ele quer uma literatura que explore os sentimentos da criança, a filosofia da rua, o significado da vida doméstica. Ele diz que a beleza não está na Grécia, está aqui, no nosso quintal, na refeição do barril, no leite na panela. A gota é um pequeno oceano. Essa frase, linda e profunda. Cada detalhe da nossa vida contém o universo inteiro se a gente souber olhar. E essa revolução cultural não depende de um governo, de um comitê. De jeito nenhum. Brota de um único lugar. Do indivíduo. Para Emerson, a grande novidade da sua época era a descoberta da importância do indivíduo. A transformação da cultura não viria de grandes programas, mas da decisão de cada pessoa de confiar em si mesma. Ele tem uma frase final que é uma aposta máxima nesse poder. Ele diz que se uma única pessoa se firmar em seus instintos e ali permanecer, o mundo imenso virá até ela. Que baita final! Então, para amarrar tudo, o que temos é um manifesto poderoso,
Emerson nos dá esse arquétipo do homem pensante, Isso. o indivíduo que se torna completo ao se conectar com a natureza, a usar os livros como inspiração e não como dogma, e ao se fundamentar na ação. E o grande dever desse indivíduo é confiar em si mesmo, usar essa visão para guiar os outros e, no caso da América, de 1837, para finalmente criar uma cultura própria. Perfeito. E o mais impressionante é como esse desafio, lançado há quase 200 anos, ressoa hoje. A gente vive numa era de especialização extrema, de pressão por conformidade nas redes sociais, de uma sobrecarga de informações que nos torna, muitas vezes, papagaios do pensamento de outros homens, né? Com certeza. A pergunta de Emerson continua de pé. Como podemos cultivar um pensamento autêntico no meio de tanto ruído? Como equilibramos o aprendizado com o passado sem nos tornarmos seus prisioneiros? E como encontramos tempo para reflexão e para experiência direta? As perguntas são mais atuais do que nunca. O que me leva a um pensamento final. Emerson diz que cada época deve escrever seus próprios livros, porque os de uma era anterior não servem mais para a nova. Pensando nisso, se ele estivesse dando esse discurso hoje, o que ele poderia apontar como as musas corteses da Europa da nossa geração? Quais seriam as influências dominantes, as ortodoxias intelectuais ou culturais das quais a gente precisaria se libertar para encontrar a nossa própria voz?